Meus irmãos e meus queridos amigos, para nossa reflexão, nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Amém. O título desta mensagem é sobre os deveres das esposas cristãs. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a nossa Constituição Federal brasileira, a nossa Constituição nos fala dos direitos e deveres individuais. Direitos e deveres de todos. Assim também, a palavra do Senhor nosso Deus, que é uma Constituição divina, também nos fala de direitos e deveres. E nesta oportunidade, eu vou fazer um comentário sobre os deveres das esposas cristãs. Dias atrás, tive a oportunidade de falar sobre os deveres dos maridos. Paulo, escrevendo uma epístola à igreja de Corinto, ele diz: a mulher casada cuida de agradar o seu marido. A mulher casada cuida de agradar ao seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Este mesmo Paulo escreve na mesma carta: a mulher é a glória do varão. A mulher é a glória do varão. Então, o prazer do marido, a satisfação do marido, a alegria do marido está em sua esposa. O contentamento do marido está na sua esposa. E ainda nessa primeira epístola à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: a mulher foi criada por causa do varão. A mulher provém do varão. É verdade, porque segundo os princípios bíblicos, o nosso Deus extraiu uma só costela do homem Adão e fez daquela costela uma mulher, uma esposa para Adão. Então o Senhor nosso Deus, de uma só costela, Ele fez uma mulher. O nosso Deus não fez uma cirurgia retirando mais de uma costela. 2, 3, 4, 5, 8, 10 costelas, para ser 10 mulheres para Adão, mas apenas uma só costela, uma só mulher, um só marido. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele continua repreendendo a bigamia e a poligamia. O desejo do nosso Deus é que marido e mulher andem juntos, unidos, em paz. Que a única separação que possa haver entre marido e mulher é com a morte. Na primeira epístola ao Timóteo também está escrito: a mulher não deve usar de autoridade sobre o marido. A mulher não deve utilizar de autoridade sobre o marido. A mulher tem autoridade sobre os filhos, mas não deve usar de autoridade sobre o seu marido. A mulher deve tratar o marido com respeito, com amor, com dignidade, mútuo, mas não deve usar de autoridade sobre o marido. Foi por isso que o Senhor nosso Deus não tirou nenhum osso da cabeça de Adão para fazer do osso uma mulher, justamente para que ela não quisesse ter autoridade sobre o seu marido.
mas o nosso Deus tirou da costela, do lado de Adão, para que ambos andem juntos, ambos são iguais, ambos são imagem e semelhança de Deus, ande um ao lado do outro, um respeitando um e o outro respeitando o outro. No livro de Gênesis está escrito ainda, ela é a adjutora. O nosso Deus criou a mulher para ser a adjutora do homem, companheiro, uma colaboradora, uma auxiliadora do marido. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tito, está escrito no capítulo 2, versículo 4 e 5, as mulheres amem seus maridos e estejam sujeitas aos seus maridos. As mulheres amem os seus maridos e estejam sujeitas aos seus maridos. É dever da mulher amar o seu marido, como também é dever do marido amar a sua respectiva mulher. E a mulher, a relação da mulher com o marido não é aquela sujeição escravista, não é aquela sujeição de escravo para com o seu senhor e nem de escrava para com a sua senhora. Passou a época da escravidão. Agora vivemos em liberdade. A relação marido e mulher deve ser uma relação harmônica, em concordância, um sujeitando ao outro em amor e entendimento. A mulher é uma das lideranças do lar. O marido é uma liderança, mas a mulher também é uma liderança do lar. Sara, mulher de Abraão, ela utilizou desta autoridade. Ela exerceu essa autoridade, esta liderança no seu lar, quando ela autorizou a Abraão a despedir Agar e o seu filho, porquanto Agar estava procedendo de uma forma inadequada para com a sua patroa Sara. Agar estava menosprezando a patroa. Agar estava dizendo palavras desagradáveis à sua patroa, Sara. E Sara sentiu-se menosprezada, rejeitada pela sua escrava. Então Sara exerceu a sua autoridade, a sua liderança do lar. Autorizou seu marido Abraão a despedir Agar e o seu filho e mandou embora. O Senhor nosso Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão, ouça o que Sara mandou te dizer. Abraão, faça o que Sara mandou você fazer. Despeça, mande embora Agar e o seu filho, porque Agar e o seu filho não estão procedendo bem para com a sua patroa. Então a mulher é uma liderança no lar, como o marido também é uma liderança no lar, cada um na sua respectiva responsabilidade. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21 e 22, está escrito, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, as mulheres devem sujeitar-se aos maridos, mas não uma sujeição, uma subordinação, uma submissão de escrava, mas uma sujeição, uma subordinação em amor e no temor do Senhor. Não uma subordinação, uma sujeição escravista, que já passou a época da escravidão. Já passou a época da escravidão. O Senhor Jesus, a relação do Senhor Jesus com seus servos, principalmente com as mulheres, era uma relação delicada, amável, com respeito, com afeto, com delicadeza. Tanto que muitas das mulheres, discípulas do Senhor Jesus, colaboravam com o ministério do Senhor Jesus. Era uma relação de respeito entre as mulheres e Jesus e vice-versa. Relação de amor, de dedicação,
não aquela relação de escravidão, de inferioridade. Sabemos que são duas naturezas desiguais, o homem e a mulher, mas em Cristo Jesus, se a mulher é uma mulher cristã e o marido é um homem cristão, existe uma sujeição entre ambos, mas de amor, de concordância, de harmonia, tudo combinado, dentro da paz do Senhor nosso Deus. Cada um buscando o interesse comum. Cada um buscando o interesse comum. O amor que o homem tem a si próprio, esse mesmo amor ele deve dedicar-se à sua esposa. O amor que a sua esposa tem a si próprio, deve dedicar esse mesmo amor ao seu marido. Ainda no livro aos Efésios, está escrito: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Dois se unindo para formar um só. A matemática de Deus. 2 mais 2 igual a 1. Neste sentido aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios, sujeitando-se uns ao outro no temor do Senhor. Não por obrigação. Não como sujeição escravista, que já passou a época da escravidão. Jesus nos trouxe liberdade. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. O próprio Jesus Cristo disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1, está escrito: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Já comentamos isso, que essa sujeição é em amor, em concordância, em paz, respeito mútuo, amor mútuo, e não a sujeição escravista, de inferioridade. O homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem, ambos são iguais, são imagem e semelhança do Senhor, nosso Deus, que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que eu diga que a princesa Isabel aboliu a escravatura no Brasil em 13 de maio de 1888, quando ela assinou a Lei Áurea, acabando, eliminando com a escravatura. E o nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, nos trouxe a liberdade. Nos trouxe a liberdade, desfazendo todo tipo de escravidão, nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando da escravidão da violência, e nos dando liberdade espiritual, nos dando liberdade para adorarmos ao Senhor e viver em plena liberdade uns com os outros, com respeito, com amor e consideração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e meus irmãos em Cristo, se nós utilizarmos o amor de Deus na relação marido com mulher e vice-versa, o marido pode conquistar a sua mulher com amor, com delicadeza, com distinção, com singeleza de coração. Semelhantemente, a mulher pode conquistar o seu marido, por mais duro que seja, também com amor, com delicadeza, buscando fazer o bem a ele, compreendendo o seu marido. E fazendo assim, o nosso Deus aprova e o nosso Deus abençoa. Nos dias dos patriarcas, nos dias de Abraão e outros patriarcas, são dias que já vão distante. As mulheres eram sujeitas aos seus próprios maridos. Mas a sujeição, é bom que eu torno a repetir, não era aquela sujeição de escrava em relação ao Senhor, e nem de escravo em relação ao Senhor.
Era uma relação de submissão em amor, em entendimento entre marido e mulher e vice-versa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa ocasião ele estava lá em Samaria e estava dialogando com uma mulher samaritana. E durante o diálogo, o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse: mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. E ela disse: Senhor, não tenho marido. Jesus respondeu para ela: falaste bem, que não tem marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu marido. Observou aí, meu irmão? Observou aí, minha irmã? Observou aí, meu amigo? Aquela mulher já tinha tido quantos maridos? 5 maridos. E aquele marido com quem ela estava convivendo não era dela. Veja, aquela mulher já estava convivendo com 6º marido. 6º marido. E esse último marido ainda não era dela. O bom é obedecermos à palavra de Deus. Um só marido e uma só mulher. Uma só mulher e um só marido. E ambos vivendo em amor, em harmonia, em compreensão. E a graça do nosso Deus abençoa o casal, marido e mulher, abençoa os filhos e a família. Eu quero concluir esta mensagem dizendo: vós mulheres, vivei em harmonia com seus maridos. Cada marido com a sua mulher, cada mulher com seu marido. E se submetendo um ao outro, com respeito e o amor de Deus. Isto agrada ao Senhor nosso Deus. Quando há respeito entre marido e mulher, quando há um amor entre mulher e marido, quando há um amor no lar, agrada a Deus. Deus abençoa, multiplica as bênçãos. Pense bem nisso, meu irmão. Pense bem nisso, minha irmã. Esposa cristã, que Deus abençoe todas as mulheres que são esposas. E as mulheres que ainda não são. E as viúvas. Pois Deus que está nos céus, o Todo-Poderoso, ama todas as mulheres. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.